A série épica dos Defensores na Netflix finalmente reuniu Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, formando uma equipe para enfrentar a grande ameaça do grupo criminoso chamado Tentáculo. Como toda boa equipe de heróis, inicialmente eles acabam se desentendendo, mas depois se unem para combater um mal maior e salvar a cidade de Nova York e o mundo inteiro das mãos da organização criminosa. A Netflix seguiu uma estrutura bem parecida com os filmes da Marvel do MCU, apresentando cada um dos heróis em série solo antes de juntar todos na equipe. Os Defensores é uma série dividida em 8 capítulos cheios de ação, conflitos e fortes emoções, com um final completamente arrepiante. No Camboja, um homem chamado Shaft, membro da casta de Stick, enfrenta Elektra, que tinha sido enviada para matá-lo. Durante a batalha, Danny Rand e Colleen Wing chegam, mas eles não conseguem salvar Shaft dos ferimentos fatais que tinha sofrido. Danny persegue Elektra, mas ela corta o peito dele e escapa. Shaft, antes de morrer, revela que a luta verdadeira não era ali, mas sim em Nova York. No dia seguinte, Jessica Jones acorda em um bar onde acabou dormindo acidentalmente. Ela se reencontra com Trish Walker, que tenta convencer Jessica a assumir o papel de heroína, já que as pessoas tinham começado a reconhecer o trabalho dela depois do incidente com Killgrave. No entanto, Jessica rejeita a ideia. Enquanto isso, Luke Cage é libertado da penitenciária Seagate. Fog Nelson, o novo advogado de Luke, se encontra com ele na saída e diz que a empresa Hogarth, Shaw Benoits estava à disposição se Cage desejasse recomeçar a vida. Luke recusa, afirmando que o que ele queria agora era seguir em frente. Matt Murdock se prepara para o julgamento de Aaron James, um garoto que perdeu a capacidade de andar por causa da negligência de uma empresa. De repente, Matt ouve um crime sendo cometido, mas ignora ao perceber que a polícia já tinha intervindo. O julgamento do caso de Aaron começa e Murdock vence. Com isso, Aaron e a família são indenizados em 11 milhões de dólares. Depois do julgamento, Matthew conversa com Aaron, encorajando o garoto e dando conselhos para as dificuldades que ele vai enfrentar por ter se tornado uma pessoa com deficiência física. Em seguida, Matt encontra Karen Page e os dois combinam um almoço. Enquanto Danny Rand voa de volta para Nova York, ele tem um pesadelo sobre a Ordem da Mãe Garça, o nome do grupo de anciãos de Kunlun composto por monges guerreiros. Isso acaba intensificando a culpa que Danny sentia por ter abandonado Kunlun. Colleen acorda Danny e ele diz que estava bem, mas ela não acredita. Ao mesmo tempo, uma mulher chamada Alexandra Reed visita um hospital onde os médicos informam que ela morreria em algumas semanas ou no máximo meses e que pouco poderia ser feito para ajudá-la. Ela ordena então que continuem a buscar uma cura. Uma cliente em potencial chamada Michelle Raymond visita Jessica Jones e conta que o marido, John Raymond, tinha desaparecido. Jessica inicialmente recusa o caso. Depois, no apartamento dela, Jones recebe uma ligação codificada mandando ela não aceitar o caso. Intrigada, ela decide investigar John Raymond. Luke retorna ao Harlem e se reencontra com Claire Temple. Depois de matarem as saudades, os dois discutem brevemente as ações de Maria Dillard e Shades na comunidade. Misty Knight aparece e pede para Luke acompanhar ela em uma caminhada. Enquanto isso, Matt e Karen tomam um café. Murdock menciona a reportagem dela na semana anterior sobre um escândalo em um conselho escolar. Os dois também falam sobre a revelação de Matthew para Karen, quando contou a verdade sobre ser o Demolidor. Ela parabeniza o advogado pelo caso de Aaron James e pede uma declaração para o artigo que ela estava escrevendo. Malcolm Ducasse visita Jessica e conta que conseguiu rastrear a localização de onde veio a ligação misteriosa. Ela veio de um orelhão em uma região conhecida por crimes, e ele admite que sabe disso por ter comprado heroína naquela região quando ainda era um viciado. No Harlem, Misty conversa com Luke sobre a vizinhança enquanto caminham. Misty revela que o irmão de Candace Miller, chamado Sean, tinha morrido recentemente aos 25 anos, assim como
muitos outros jovens. Luke se oferece para ajudar a descobrir quem estava por trás disso, mas Misty insiste que ele tinha que visitar o outro irmão de Candace, Sean, para evitar que ele seguisse o mesmo caminho. Matt Murdock vai até a igreja confessar para o padre Paul Lanton. Ele sentia culpa por ter mantido a identidade como Demolidor em segredo de pessoas que ele amava. Matt também lamenta por sentir falta de Elektra. Lanton responde que sentia que Elektra ficaria orgulhosa dele agora que ele estava deixando a vida como Demolidor para trás. No Central Park, Madame Gao e Alexandra Reed discutem um plano, enquanto Alexandra alimenta alguns pássaros. Alexandra acreditava que tinham que acelerar os planos. Gao resiste à ideia, mas depois concorda. No entanto, Madame Gao alerta que não tinham como acelerar os planos sem chamar atenção. Luke visita Cole Miller para ajudá-lo, como Misty tinha sugerido, mas Cole rejeita a ajuda. Jessica arromba um apartamento secreto de John Raymond, mas não encontra o homem desaparecido. No entanto, ela acaba encontrando várias bombas C4 no local. Gao avisa para Alexandra que os arranjos tinham sido feitos, mas tenta convencer a parceira a esperar um pouco mais. Alexandra decide prosseguir com o plano e dá a ordem para iniciarem. Isso acaba resultando em um terremoto que toma conta de toda a cidade de Nova York. Matt, Jessica, Luke, Danny e Colleen todos sentem o tremor. Então Alexandra conversa com Elektra, que estava confusa. Ela conta que aquela era só uma cidade e ela veria muitas outras caírem ao longo da vida. Enquanto isso, Murdock percebe o medo e o pânico ao redor dele e começa a ficar extremamente tentado a voltar a ser o Demolidor. Matt Murdock faz uma patrulha noturna e observa uma invasão em um comércio próximo. Os jovens saqueadores são confrontados por funcionários armados. Matt rapidamente sobe pelos telhados, desce uma escada de incêndio e desarma os homens que estavam armados, ao perceber que eles não tinham intenção nenhuma de abaixar as armas. Após derrotá-los, um dos homens pergunta a identidade dele, mas Murdock se afasta em silêncio. Na manhã seguinte, Trish Walker tenta entrar em contato com Jessica Jones sem sucesso. Ao chegar no carro dela, Trish descobre que o veículo estava preso embaixo de escombros de um desabamento causado pelo terremoto. No programa de rádio dela, chamado Trish Talk, ela discute o tremor com ouvintes e com um geólogo, que diz que o epicentro do terremoto estava apenas a 300 pés de profundidade, muito mais perto da superfície que os tremores comuns. Mystic Knight encontra o Capitão Strieber e recebe informações sobre Jessica Jones, que tinha encontrado os explosivos de John Raymond e denunciado para a polícia. Eles comentam sobre a aparência de Jessica e Misty flagra Jones tentando roubar um documento, mas a policial não consegue impedir. No dojo Chikara, Colleen Wing fica aliviada ao ver que o prédio não sofreu danos. Conversando com Danny Rand, eles falam sobre Shaft e imaginam que ele poderia ter aliados em Nova York dispostos a enfrentar o tentáculo junto com eles. Colleen menciona uma espada rara e um forjador de armas que poderiam levá-los a pistas sobre o tentáculo. Enquanto isso, no Harlem, Claire Temple cuida dos feridos pelo terremoto, enquanto Luke Cage remove destroços para ajudar no resgate. Luke queria ficar longe de problemas, mas também não conseguia resistir e se compromete a ajudar Cole Miller. Claire concorda em ajudar Luke na investigação de um bar frequentado por criminosos, chamado Trouble in a Pair of Dice. De volta ao apartamento dele, Murdock, agitado depois do confronto da noite anterior, tenta se concentrar na vida como advogado. Fog Nelson, preocupado, tenta convencer Matthew a não voltar a ser o Demolidor. Ele leva casos para Matt trabalhar na esperança de manter ele distraído. Alexandra Reed participa de um evento musical e é abordada por uma funcionária do teatro que oferece uma homenagem para Alexandra pelas doações que fez ao teatro musical, mas ela recusa a oferta. Madame Gao interrompe, informando que as escavações encontraram um bloqueio criado pela casta. Gao diz que fizeram tudo o que podiam, mas Alexandra acreditava que aquele bloqueio era uma porta e que precisava de uma chave. Alexandra fala para Gao que tinham que ir atrás de informações com a casta. Jessica Jones, com o documento roubado, investiga uma empresa chamada Midland Circle
Circle Financial, mas fica frustrada ao não entender as operações dessa empresa. Jessica é advertida por Jerry Hogarth sobre o FBI e o perigo de se aprofundar no caso de John Raymond, mas ela ignora o aviso. No bar Trouble in a Pair of Dice, Luke confronta Turk Barrett em busca de informações sobre um chefão do crime que era conhecido apenas como Chapéu Branco. Turk diz que não sabia quem era o homem, mas menciona que ele sempre vestia trajes brancos formais. Ao sair, Cage ameaça Turk dizendo que ia voltar se aquilo fosse mentira. Danny e Colleen exploram Chinatown e entram no Muro da Casta, o centro de treinamento e quartel-general do grupo. Os dois encontram uma espada afiada e uma trilha de sangue. Ao seguirem os rastros, eles se deparam com uma sala cheia de corpos dos membros da casta. Danny e Colleen notam uma faixa com a imagem de Kunlun e se escondem quando percebem homens em trajes de proteção despejando produtos químicos nos corpos. Luke observa a chegada de uma van azul e vê Cole Miller com o homem do chapéu branco. Então Cage decide agir sozinho. Danny ataca um dos homens que estavam se livrando dos corpos e tira a máscara dele. Aquele era Cole, a quem Danny Rand não conhecia. O Punho de Ferro se prepara para socar Cole, mas Luke Cage chega e impede. Luke e Danny então começam a lutar entre si. Depois de alguns socos, Danny percebe que Luke Cage não era um homem comum. Então Rand usa o Punho de Ferro e dá um soco poderoso que arremessa Luke para longe. Quando a polícia aparece, Colleen grita para Danny correr, enquanto Cage escapa e Cole Miller acaba sendo preso. Hogarth pede para Fogg cuidar dos problemas que Jessica Jones poderia causar, pedindo que ele a mantenha afastada dos assuntos da empresa deles. Jessica retorna para o apartamento dela e encontra a porta entreaberta. Ao entrar, ela vê Malcolm Ducasse e fica aliviada, achando que era só ele. De repente, ela é surpreendida por John Raymond, que estava ameaçando Malcolm com uma arma. John fala que Jessica não deveria ter se intrometido e que eles estavam vindo atrás dele. Jessica pergunta quem eram eles, mas John diz que não podia falar. A única coisa que ele podia contar é que iam destruir a cidade. Nesse momento, Elektra aparece para assassinar Raymond, mas ele acaba atirando em si próprio antes disso. Jessica persegue Elektra, mas não consegue alcançá-la e acaba se deparando com Mystic Knight, que manda ela levantar as mãos. Alexandra Reed, em um local escondido, tinha um refém com ela. Ela remove o capuz, revelando que o refém era Stick. Os dois então iniciam uma conversa. Na delegacia, Misty interroga Jessica Jones, mas ela se recusa a responder perguntas. Matt Murdock entra dizendo que ele era o advogado de Jones. Em um flashback meses antes, Alexandra Reed estava jantando sozinha em um restaurante. O dono do estabelecimento, chamado Kadir, serve uma refeição feita pela esposa dele. Ao elogiar o prato, Alexandra diz que era melhor do que qualquer comida que já tinha provado em Constantinopla. Kadir corrige dizendo que o nome da cidade atualmente era Istambul. Nesse momento, Soandi, o homem do chapéu branco, entra e informa que tinham conseguido recuperar o corpo do Céu Negro. Em um lugar secreto, eles levam o corpo de Elektra para uma mesa, onde Alexandra confirma que aquele era de fato o recipiente que ela esperava encontrar. Membros do tentáculo preparam o elixir da ressurreição e derramam no sarcófago. Momentos depois, Alexandra e os capangas testemunham Elektra emergindo, ofegante e desorientada após a ressurreição. Elektra ataca Alexandra, mas acaba sendo contida e acalmada por ela. O tempo vai passando. Elektra é alimentada enquanto Alexandra assegura que logo ela recuperaria a habilidade de falar e lutar. Alexandra apresenta várias armas para Elektra escolher, lembrando que a própria Elektra era a verdadeira arma. Com o treinamento, Elektra vai progredindo rapidamente nas artes marciais. Alexandra percebe que ela estava pronta e dá uma capa de presente para Elektra, dizendo que ela deveria sempre servir à vida. De volta ao presente em um armazém abandonado, Alexandra interroga Stick sobre a localização do Punho de Ferro. Depois de um insulto sobre a saúde dela, Alexandra ataca Stick e revela para ele que tinha ressuscitado Elektra e treinado ela. Stick tenta persuadir
persuadir Elektra a libertá-lo, mas ambas as mulheres apontam espadas contra ele. Sem saída, Stick decide arrancar a própria mão para se livrar das algemas e consegue escapar por um duto de ventilação. Na delegacia, Matt Murdock se apresenta para Jessica Jones. Ao descobrir que ela não queria pagar pelos serviços prestados por ele, Murdock esclarece que estava trabalhando pro bono. Ele conta que não existiam provas contra ela que justificassem uma prisão. Matt diz que tinha ficado curioso quando revisou os arquivos sobre Jessica e menciona Killgrave, o que deixa ela profundamente incomodada. Ao sair, Matt escuta Jessica conversando com Malcolm do Cassie. Luke Cage volta pro apartamento de Soledad Temple e encontra Claire, enquanto pressionava gelo contra a bochecha. Luke revela que tinha conhecido um garoto com um soco impressionante. Imediatamente, Claire responde que tinha alguém que Luke precisava conhecer. Com a ajuda de Colleen, Claire apresenta Cage para Danny Rand e os dois inicialmente ficam incomodados com o reencontro. Eles são deixados sozinhos por Colleen e Claire para conversarem. Enquanto isso, Jessica visita o apartamento de John Raymond e conta para Michelle sobre a morte do marido. Michelle, aos prantos, pede para Jessica continuar investigando o caso. Jessica repara em um prêmio que Raymond tinha recebido e vai embora. Ao sair, ela sente que tinha alguém seguindo ela. Era Matt Murdock, que perseguiu Jessica até um beco e perdeu ela de vista. Lá, Jessica vê Matthew subindo pela escada de incêndio com habilidades impressionantes e fotografa a cena. Luke e Danny tentam ter uma conversa amigável. Rand conta sobre como recebeu as habilidades do punho de ferro de um dragão imortal, mas Luke não acredita na história. A conversa começa a azedar quando os dois discutem o que aconteceu em Chinatown. Cage critica a abordagem de Danny contra o tentáculo, especialmente com Cole Miller, que era só um garoto pobre tentando se virar financeiramente. Danny responde que Luke acabou ajudando o tentáculo naquela treta. Com isso, os dois decidem se separar. Cage visita Cole Miller na prisão. Lá, Cole pede para Luke comprar bilhetes de loteria para a mãe dele. Enquanto isso, Danny e Colleen conversavam sobre o que Luke tinha dito. Danny decide ligar para uma contadora da Rand Enterprises para investigar as operações financeiras do tentáculo. Danny e Colleen chegam no escritório e conversam com a contadora sobre as finanças do tentáculo. Hesitante, ela começa a cruzar referências e descobre transferências suspeitas para Midland Circle Financial. Danny e Colleen conseguem um endereço. Usando um codinome, Jessica Jones se encontra com um arquiteto da empresa que John trabalhava e pede por projetos recentes. Ele mostra o Midland Circle que tinha sido projetado por John Raymond. Jessica aproveita um momento a sós para tirar fotos do projeto. Luke visita Dolores Miller no apartamento dela. Dolores elogia ele por ter salvo a vida dela. Ela fala sobre os filhos e conta que Cole sempre dava bilhetes de loteria de presente para ela. O telefone toca e Dolores atende. Enquanto isso, Luke procura a caixa onde ela guardava os bilhetes e acaba descobrindo sobre a Midland Circle. Dolores, de repente, desaba em prantos. O telefonema trazia a notícia de que Cole, o último ainda vivo dos 3 filhos dela, tinha sido encontrado morto na cadeia. Luke Cage tenta consolar ela. No dojo, Colleen encontra Stick muito ferido e fica chocada. Ao mesmo tempo, no Midland Circle, Danny marca uma reunião com o conselho da empresa. Ele fala sobre as transferências ilegais de fundos que tinha descoberto e revela que a empresa tinha ligações com o tentáculo. Alexandra entra na reunião aplaudindo e provocando Danny. Enquanto isso, Jessica e Matthew invadem o prédio. Murdock alerta Jones sobre o perigo e pega o cachecol dela para cobrir o rosto. Danny começa a enfrentar soldados do tentáculo, mas acaba sendo imobilizado. Murdock ouve o barulho da briga e sobe correndo pelas escadas. Luke Cage também aparece, estourando a porta para ajudar Danny Rand. Em meio ao caos, Matthew encontra e enfrenta Elektra, que hesita ao ouvir o nome dele. Danny usa o punho para derrubar Elektra, ajudando Murdock a escapar. Então, os 4 se reúnem no elevador do prédio e planejam uma fuga. Zhang, o dono de um restaurante chamado Royal Dragon, fecha o estabelecimento
e pede pro chefe limpar tudo enquanto ele conta os ganhos do dia. De repente, Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage e Danny Rand entram, deixando Zhang confuso. Ele tenta explicar que o restaurante estava fechado, mas Matt e Jessica apagam as luzes, armam uma barricada nas portas e fecham as cortinas. Danny conversa com Zhang e suborna ele para deixar os 4 ficarem lá. Luke e Jessica conversam sobre as vidas deles desde a última vez que se viram, até Murdock interromper, perguntando sobre a amizade deles. Danny volta e conta que poderiam ficar, revelando que prometeu pagar o aluguel de Zhang. Quando começam a se apresentar, Matt sugere que quanto menos soubessem uns dos outros, melhor seria. O chefe leva comida até eles, o que deixa todos confusos, mas Danny explica que também tinha pedido comida como parte do acordo com o dono do restaurante. Matt continua evitando cooperar com o grupo, desconfiado, até que Luke segura o braço dele e confronta o advogado. Jessica pede para falar com Murdock em particular. Ela revela que já sabia que ele era o demônio de Hell's Kitchen e os outros ligariam os pontos rapidamente. Convencido, Matthew tira o cachecol que cobriu o rosto dele e revela a identidade para os outros. Enquanto isso, Elektra se olha no espelho e repara em cicatrizes da vida passada. Alexandra Reed lamenta que não conseguia apagar todas as lembranças do passado de Elektra, mas lembra que agora Elektra era o céu negro e só isso importava. Os 4 discutem sobre o encontro acidental deles e Danny sugere que deveriam formar uma equipe, ideia que é imediatamente rejeitada por todos os outros. Matt então percebe que alguém estava se aproximando pela entrada dos fundos. Stick aparece. Ele diz que vai ajudar os 4 a derrotarem o tentáculo. Enquanto isso, Alexandra pede para um homem chamado Murakami se reunir com os outros líderes do tentáculo, porque o plano de capturar o Punho de Ferro estava ficando mais difícil agora que ele tinha novos aliados. Soand confronta Elektra, desafiando as habilidades dela. Irritada, ela derrota todos os capangas dele rapidamente e vai embora, provocando Soand. Zhang e o chefe observam enquanto Murdock alerta o grupo sobre Stick, dizendo que ele pretendia usá-los. Stick revela que faz parte da casta e que foi treinado pelos mesmos mestres que treinaram Danny. Matt tenta falar com Stick em particular, mas Luke não gosta nada da ideia. Ele insiste que precisavam ser honestos uns com os outros para construir confiança. Jessica, desiludida, vai embora do restaurante, mas Cade tenta convencê-la a ficar, dizendo que pessoas inocentes estavam em perigo. Ela diz que estava feliz em vê-lo, mas vai embora mesmo assim. Murdock fala pro grupo que Jessica não ia voltar. Stick revela mais sobre a vida de Matthew para Danny, causando desconforto em Murdock. No apartamento dela, Jessica analisa fotos de documentos e percebe que todas as assinaturas pertenciam à mesma pessoa. Stick explica sobre os 5 líderes do tentáculo e Danny conta que já tinham derrotado Bakuto. Murdock confronta Stick perguntando quais eram as verdadeiras intenções dele. Jessica descobre que Michelle Raymond estava sendo vigiada por um carro estacionado em frente à casa dela e manda ela trancar as portas. De volta ao Royal Dragon, Danny continua comendo e conta que isso restaurava a energia usada para controlar o Ki. Rand também fala que ele e Cade formariam uma bela dupla, o que deixa Luke irritado. Stick pergunta sobre o encontro de Murdock com Elektra. Matt estava esperançoso com a ressurreição dela, mas Stick avisa que ela não era a mesma pessoa de antes. De repente, ambos ouvem armas se aproximando. Jessica enfrenta o capanga do tentáculo que estava monitorando a casa de Michelle e imobiliza o homem, exigindo que ela deixe os Raymond em paz. Quando o tentáculo cerca o restaurante, Alexandre oferece para Danny a oportunidade de se juntar a ela. Ele recusa e Elektra invade o local. De repente, Jessica Jones invade o restaurante dirigindo uma SUV e atropela Elektra. Ela se junta aos outros e os 4 se preparam para lutar contra o tentáculo como os defensores. Soand e Madame Gao se preparam para a batalha contra os defensores no Royal Dragon e dão armas e facas para os capangas deles. Enquanto isso, Murakami chega no telhado
telhado do restaurante e embosca os defensores pelo alto. Danny Rand e Matt Murdock enfrentam Murakami enquanto Jessica Jones e Luke Cage lutam contra Elektra. Alexandra Reed observa tudo de longe e sai discretamente pela porta dos fundos. Danny e Matt derrubam Murakami e ele recua. Então, os homens de Sowande chegam metralhando o prédio. Gal saca uma pistola e mata um dos capangas, lembrando que precisavam capturar o Punho de Ferro vivo. Cercados, os defensores lutam juntos como podem. Stick insiste que deveriam trabalhar em equipe, mas Murdock persegue Elektra sozinho, tentando fazer ela se lembrar dele. Demolidor desarma Elektra Natchius e implora para ela parar. Elektra hesita, mas Murakami manda ela matar o vigilante. Ao invés disso, Elektra ataca Murakami, deixando ele inconsciente e desaparece em seguida. Sowande consegue atrair Luke Cage para fora do Royal Dragon. Depois de alguns golpes, Luke acaba caindo na rua e sendo atropelado por um caminhão que arrasta ele para longe. Punho de Ferro derrota os soldados dentro do restaurante, mas ao se aproximar de Gal, ele acaba sendo atordoado e arremessado para longe. Gal manda os capangas prenderem Danny, mas eles são interrompidos por Stick e Jessica, que conseguem derrotar os homens e escapam. Stick abre uma passagem para o esgoto e manda o grupo se refugiar por lá. Rand carrega Murdock, que ainda estava atordoado, e eles fogem. Os defensores se abrigam no dojo Shikara. Logo depois, Luke Cage aparece. Ele tinha conseguido fazer Sowande de prisioneiro. Em outro lugar, Elektra afia uma espada enquanto Alexandra conta para ela sobre a primeira vida, quando perdeu a filha e acabou migrando para Kunlun. Ela avisa Elektra que se não matasse os alvos, ela seria inútil pro tentáculo. Murakami passa e troca olhares com Elektra. Em um prédio abandonado, os defensores tentam interrogar Sowande sobre as operações do tentáculo, mas ele provoca o grupo, dizendo que as pessoas que eles amavam, como Claire Temple e Trish Walker, seriam os próximos alvos. Quando Sowande menciona Killgrave, Jessica Jones fica furiosa e nocauteia ele com um soco. Stick fica vigiando Sowande enquanto Luke alerta Claire sobre a ameaça do tentáculo, dizendo que talvez eles fossem atrás dela. Danny e Colleen discutem sobre as verdadeiras intenções de Stick. Um grupo de carros do tentáculo passa por eles e Rand os derruba. Colleen encontra Bakuto e se surpreende ao ver que o antigo mestre estava vivo. Ela luta contra ele, mas acaba sendo ferida. Cage chega e desarma Bakuto, que acaba fugindo. Então, Claire e Danny levam Colleen até um lugar seguro. Murdock se encontra com Karen Page e revela que voltou a atuar como Demolidor, o que deixa ela irritada. Ele fala que Karen precisava se esconder em um lugar seguro. Luke pede ajuda para Mystic Knight. Jessica Jones tenta levar Trish para um lugar seguro também, mas as duas são emboscadas por Murakami. O Demolidor então aparece para ajudar Jessica e Trish. Todas as pessoas próximas dos defensores se reúnem em uma delegacia por questões de segurança. Claire cuida dos ferimentos de Colleen, Trish Walker e Malcolm Ducasse conversam, Fog Nelson e Karen Page se reencontram. Enquanto isso, Madame Gal e Bakuto discutem a rivalidade deles, mas são interrompidos por Murakami. Ele avisa que o Demolidor tinha voltado à ativa e tinha ajudado Jessica Jones, o que deixa Gal extremamente preocupada por causa do passado íntimo de Elektra com ele. Demolidor interroga Sowande sobre Elektra, mas ele provoca o herói. Jessica tenta acalmar Matt, mas o Demolidor acaba nocauteando Sowande por conta da raiva. Stick insiste que Murdock tinha que revelar a verdade sobre Elektra, a morte e ressurreição dela e o relacionamento dos dois. Quando Matt conta, Luke e Jessica ficam revoltados porque ele tinha escondido essas informações antes. Sowande aproveita o tumulto para se libertar e consegue capturar Danny Rand, mas Stick se aproxima e arranca a cabeça dele, deixando todos chocados. Ao mesmo tempo, Elektra invade o apartamento de Matt Murdock. Ela caminha pelo apartamento sentindo familiaridade com o lugar e depois dorme confortavelmente na cama de Matthew. Os defensores discutem as últimas palavras de Sowande
Soande sobre como o tentáculo desejava ter o punho de ferro do lado deles. Danny protesta e diz que Soande só disse aquilo para tentar dividir o grupo. No entanto, Jessica Jones, Luke Cage, Matt Murdock e Stick concordam que deixar Danny fora de ação e em segurança seria a melhor decisão. Rand discute dizendo que dedicou a vida inteira para aquela batalha. Irritado, ele tenta ir embora, mas o Demolidor o impede. Punho de Ferro empurra o Demolidor, mas Matthew tenta explicar que aquilo era necessário. Então, Danny golpeia Murdock e eles começam a lutar. Demolidor domina o Punho de Ferro facilmente, mas Jessica intervém antes que alguém se machuque. Danny tenta continuar a briga, mas Jones joga ele no chão. Rand ameaça usar o Punho de Ferro e golpeia Luke, causando uma onda de choque que derruba todos que estavam ali. Enquanto todos se recuperam, Jessica vai até Danny e o nocauteia. Eles amarram o Punho de Ferro e começam a discutir os próximos passos. Murdock conta sobre o buraco gigante que tinha encontrado quando o Midland Circle ainda estava em construção. Ele achou que o buraco tinha desaparecido, mas agora já não tinha mais tanta certeza. Então eles decidem descobrir mais informações sobre o arquiteto que Jessica estava investigando. Elektra sonha com um momento que teve com Matt antes de morrer. No sonho, ela acorda no sofá dele e Matt leva uma xícara de café para ela. Elektra então acorda e abre a caixa onde Murdock guardava o traje do Demolidor. Ao invés do traje, ela encontra um cartão funerário dentro de uma bíblia, que era referente ao próprio funeral de Elektra Natchius. Ao mesmo tempo, Stick embala a cabeça de Soande em uma caixa e manda pro tentáculo. Ele conversa com Cage e fala que quanto menos Luke souber, melhor. Jessica e Matt vão até o apartamento dele. Murdock percebe que a caixa tinha sido aberta. Ele abre a bíblia e vê que o cartão funerário de Elektra tinha sumido. Os líderes do tentáculo recebem a cabeça de Soande e discutem o caso. Eles discordam sobre Elektra e a possibilidade de traição. Madame Gao entra em uma sala onde Alexandra estava tomando medicação. Elas falam sobre o plano de capturar o Punho de Ferro. Gao sugere que deveriam capturá-lo pessoalmente com o Céu Negro. Alexandra acusa ela de falta de fé e Gao rebate, dizendo que Alexandra era fraca. Gao diz que não estavam chegando mais perto de concluir os objetivos deles, estavam apenas chegando mais perto da morte. Alexandra mais tarde encontra Elektra visitando o próprio túmulo. Ela conta que aquela mulher se chamava Elektra Natchius, mas o Céu Negro não era ela. Alexandra também revela que estava morrendo e que a substância que precisava para sobreviver vinha de Kunlun, mas as últimas gotas que tinham foram usadas para ressuscitar o Céu Negro. Jessica e Matt visitam a casa do arquiteto e conversam com a filha dele, Lexi Raymond. Eles encontram os planos do Midland Circle escondidos dentro do piano que tinham sido feitos pelo pai de Lexi como uma medida de segurança contra o tentáculo. No prédio abandonado, Danny acorda e tenta se soltar. Ele conversa com Luke sobre a escolha de amarrá-lo e pergunta o que Stick estava fazendo. Cage responde que ele estava centrando o espírito ou algo assim. Stick então nocauteia Luke usando uma fumaça misteriosa. Ele planejava matar Danny para que o tentáculo não pudesse usar o Punho de Ferro para abrir a porta que estava trancada. Elektra invade o prédio e impede Stick. Jessica e Matt correm para tentar salvar Danny, enquanto Elektra e Stick lutam com espadas. Stick tem a chance de matá-la, mas acaba hesitando. Murdock chega e Elektra fala que estava feliz por vê-lo de novo. Em seguida, ela esfaqueia Stick, matando o antigo mestre na frente de Matthew. Jessica tenta lutar contra Elektra, mas acaba perdendo por falta de habilidade em artes marciais. Luke e Demolidor também são derrotados. Elektra então salta pela janela carregando Danny Rand nos ombros. Ela chega no esconderijo de Alexandra e encontra ela conversando com Murakami. Os líderes do tentáculo se reúnem e Alexandra tenta convencer Danny a trabalhar com eles. Depois de uma discussão interna, Alexandra manda Elektra matar Luke Cage, Jessica Jones e Matt Murdock. No entanto, Elektra apunhala Alexandra pelas costas, usando as tradicionais sais gêmeas dela. Depois de matar Alexandra,
Elektra se autodeclara a nova líder do Tentáculo. Em um flashback anos antes, Elektra encontra Stick e diz que Matt Murdock não estava preparado para a guerra. Stick ironiza o fato dela ter se apaixonado por Murdock e repreende Elektra, dizendo que não existia espaço para o amor em uma guerra. Ele também diz que Murdock era fraco porque não tinha a capacidade de matar. No presente, Jessica Jones acorda na delegacia sendo interrogada por Mystic Knight, que queria saber sobre o corpo de Stick e o outro corpo decapitado encontrados no prédio abandonado. Jessica pergunta onde estavam os outros e Misty responde que estavam em outras salas. Jones revela que existia uma organização secreta poderosa que eles precisavam deter. Logo depois, Murdock desperta em um sofá, aliviado porque não estava usando o traje de Demolidor quando ele foi encontrado pela polícia. Ele se lembra angustiado da noite anterior e conta pra Fogg que Elektra matou o Stick. Fogg achava que era impossível, já que acreditava que Elektra estava morta. Misty entra e começa a interrogar Matthew sobre os dois corpos que a polícia tinha encontrado. Enquanto isso, Claire Temple monitora Luke Cage, que estava inconsciente. Colleen demonstra muita preocupação com Danny Rand, que tinha sido capturado pelo Tentáculo. Luke finalmente acorda e pergunta o que tinha acontecido com Danny. Ao mesmo tempo, Elektra limpa o sangue do rosto enquanto dois homens removem o corpo de Alexandra Reed. Bakuto critica Elektra pelas ações dela, mas ela não estava nem aí. Madame Gao fica preocupada com a reação dos aliados à morte de Alexandra, mas Elektra diz que nada daquilo importava. Elektra não se preocupava com o tentáculo, só com a substância. Os três vigilantes são interrogados juntos por Mystic Knight. Luke fala sobre o tentáculo e conta que tinham sequestrado Danny Rand. O Capitão Strieber ameaça prendê-los por obstrução, mas Murdock alega que Jessica e Luke eram clientes dele e consegue um tempo a sós para conversar com os dois. Karen Page conta pra Matt que estava preocupada. Ela achava que o alter ego dele poderia ser comprometido, mas ele garante que isso não vai acontecer. Colleen ainda estava muito preocupada com Danny, mas Claire tenta tranquilizar ela, dizendo que Danny era o Punho de Ferro e conseguiria escapar. Matt, Jessica e Luke discutem o que fazer para salvar o Punho de Ferro. Fogg relembra Matthew dos riscos da vida dupla, mas em seguida entrega o traje do Demolidor para ele. Pouco depois, os três heróis fogem da delegacia. Elektra desce pelo buraco gigantesco sob o Midland Circle, com Danny Rand amarrado. Ele fica impressionado e assustado com a grandiosidade da caverna subterrânea que tinha sido construída no meio de Nova York. Elektra liberta Danny e tenta convencê-lo de que os dois eram iguais e não precisavam lutar, mas Rand ignora o papo e ataca. Enquanto isso, Colleen encontra as plantas do Midland Circle no precinto e descobre pontos críticos do prédio. Karen e Fogg discutem sobre a decisão de Fogg de ajudar Matt dando o traje de Demolidor para ele. Fogg tinha esperanças de que no fim de toda essa guerra contra o Tentáculo, os dois poderiam finalmente ter Matt de volta, e só Matt, não o Demolidor. Os defensores pegam o metrô para chegar rapidamente ao Midland Circle. Quando chegam, os três encontram Madame Gao, Bakuto e Murakami. Os três defensores enfrentam os líderes do Tentáculo ao mesmo tempo que Danny e Elektra se enfrentavam muitos andares abaixo. Colleen chega a tempo de salvar Jessica Jones das mãos de Bakuto. Percebendo que estavam perdendo, Bakuto provoca um incêndio. Luke Cage consegue extinguir as chamas, mas os líderes do Tentáculo aproveitam a oportunidade para fugir. Nesse momento, Mystic Knight e Claire Temple chegam e se juntam aos outros. Misty decide ajudá-los, atrasando o resto da NYPD até eles concluírem a missão. No subsolo, Elektra provoca Rand, dizendo que ele tinha falhado com Kunlun. Ela diz que ele precisava ter ouvido os gritos dos monges quando ela matou eles. Cego de raiva, Danny golpeia Elektra usando o punho de ferro e manda ela para longe. Ele tenta dar um segundo golpe, mas Elektra consegue desviar e faz Rand acidentalmente socar a parede encantada que só o punho de
de Ferro poderia abrir. Isso acaba cortando toda a energia elétrica de Nova York. Enquanto isso, Colleen revela que tinha levado explosivos e propõe destruir o prédio inteiro. A maioria achava que o plano era loucura, mas o Demolidor concorda e diz que não tinham outra opção. Nesse momento, Danny Rand acorda dentro das costelas do esqueleto gigantesco de um dragão. Os defensores discutem a explosão do Midland Circle. Luke Cage era totalmente contra a ideia e se recusa a participar, enquanto Claire Temple defende que essa era a única forma de realmente destruir o tentáculo. Jessica Jones apoia o Demolidor e Colleen Wing. Após uma votação, Cage acaba aceitando com a condição de que isso não cause a morte de nenhum inocente. Madame Gao se reúne com Elektra e avisa que os outros estavam planejando uma fuga. Os defensores iam descer pelo buraco do prédio e Colleen queria ir junto com eles, mas Claire convence ela a ficar lá em cima, lembrando que sozinha ela não poderia enfrentar o tentáculo. Ela precisava da proteção de Colleen enquanto plantava as bombas. Colleen então insiste para os defensores não falharem com Danny Rand novamente. Misty atrasa a polícia e depois de uma discussão com o capitão, os dois percebem que os defensores iam explodir o prédio. Então eles chamam o esquadrão antibombas com urgência. Na delegacia, Karen Page investiga as evidências que a polícia tinha levado. Trish Walker se aproxima e fica surpresa com a quantidade de evidências. Com o retorno da eletricidade, elas conversam sobre os amigos vigilantes. Fogg e Malcolm entram alertando que a polícia estava indo para o Midland Circle. Os defensores buscam um jeito de entrar no subsolo. Murdock encontra uma passagem secreta para um elevador que Luke Cage consegue abrir e os três descem. Enquanto isso, Colleen e Claire plantam as bombas. Colleen fala que Claire também era uma heroína e tinha salvado diversas vidas. As duas então ouvem Bakuto se aproximando e se escondem. Misty Knight tenta invadir o prédio e liga para Claire, mas Bakuto ouve o barulho do telefone e percebe as intrusas. Colleen se revela e enfrenta Bakuto. Durante a luta, Claire é ameaçada, mas Misty chega a tempo de salvar a enfermeira. No entanto, durante o embate, Mystic Knight acaba perdendo um braço. Colleen então arranca a cabeça de Bakuto. Em seguida, Claire e Colleen tentam levar Misty para uma ambulância, mas a contagem regressiva das bombas começa. No subsolo, Danny luta incansavelmente contra membros do tentáculo, enquanto a Madame Gao tenta manipular ele emocionalmente. Danny consegue se recuperar da manipulação, mas toma um soco poderoso de Gao em seguida. O elevador chega até o fundo e Jessica Jones aparece sozinha, o que era parte de uma emboscada planejada por Luke Cage. Enquanto Jessica distrai os membros do tentáculo, Demolidor e Luke passam despercebidos. Os dois então entram na batalha e o Punho de Ferro aparece em seguida, se juntando aos três. Os defensores finalmente se reúnem. Danny soca Gao e a batalha começa. Luke derrota Murakami enquanto Punho de Ferro e Demolidor trabalham em equipe. Punho de Ferro, exausto, perde as energias e fica sem conseguir usar os poderes. O Demolidor começa um confronto contra Elektra, mas acaba hesitando. O som do relógio das bombas distrai Matt e Elektra aproveita para golpeá-lo. Jessica empurra Elektra e o Demolidor pede para os outros subirem com urgência porque as bombas iam detonar em breve. Eles tentam convencer Murdock a ir junto, mas ele insiste em ficar e sussurra algo para Danny Rand antes de se separar do resto. Ninjas do tentáculo começam a escalar o poço do elevador. Demolidor e Elektra se confrontam enquanto Matthew diz que não queria perder ela novamente. Elektra fere Matt e ele acaba caindo. Em seguida, ela lança a espada na direção dos cabos do elevador, mas Jessica Jones pula e consegue segurar o elevador que ia cair, permitindo a fuga dos outros. Danny e Luke chegam no topo e se juntam a Jessica. Lá no fundo, Demolidor derruba Elektra, que diz que não tinha medo da morte porque sabia que Matthew estaria com ela. Na superfície, policiais tentam prender os vigilantes, mas Cage se recusa a deixar isso acontecer. Todos evacuam o prédio desesperadamente, menos os membros do tentáculo e o Demolidor. Elektra
Elektra estrangula Murdoch, que reflete que aquilo provavelmente era karma, por ele ter acreditado que o relacionamento dos dois daria certo. Madame Gao se aproxima de Murakami, que estava perto de morrer. Murakami pergunta o que estava acontecendo e Gao responde que era o fim. O cronômetro da bomba chega no zero e o prédio explode. Murdoch segura Elektra nos braços e ela pede desculpas por toda a dor que tinha causado. Os dois se beijam enquanto a estrutura começa a desmoronar sobre eles. Os outros defensores assistem da rua completamente desolados. Danny comenta que Murdoch não tinha a intenção de sobreviver, mas pediu para ele proteger a cidade. Na delegacia, Jessica se encontra com Malcolm e Trish. Luke entra junto com Claire e Danny com Colleen. Foggy e Karen esperam a chegada de Matt Murdock, mas ele nunca chega. Desesperados, os dois percebem o que aquilo significava e se abraçam em luto. Dias depois, Trish Walker fala sobre a destruição do Midland Circle no talk show dela. Foggy se encontra com Claire e Luke como advogado deles. Luke conforta Foggy pela morte de Murdoch. Foggy Nelson se sentia culpado porque foi ele quem levou o traje para Matthew, mas Claire diz que ninguém no mundo teria conseguido convencer Murdoch de não fazer o que fez. Ela conta que Matt amava a cidade e o povo de lá mais do que ele amava a si próprio. Mystic Knight acorda depois de uma cirurgia e Colleen diz que Danny estava oferecendo pagar um braço robótico para ela. Misty diz que ia pensar. Jessica Jones vai até um bar para afogar as mágoas. Luke aparece para conversar com ela. Os dois prometem não perder o contato dessa vez. Danny Rand medita e decide ser o novo protetor da cidade, assim como o Demolidor tinha sido, atendendo o pedido final de Murdoch. Na Alias Investigations, Jessica encontra Malcolm consertando o apartamento dela. Na igreja Clinton, Karen Page chora muito enquanto Foggy a consola. Karen não aceitava de jeito nenhum que Matt tinha morrido. Ela sentia que ele tinha sobrevivido de alguma forma. Karen diz que ia continuar procurando por ele. O Punho de Ferro observa a cidade de um telhado, pronto para assumir o posto de protetor que pertencia ao Demolidor antes dele. No orfanato St. Agnes, onde Matt Murdock tinha crescido, uma freira manda chamarem Maggie, outra freira, urgentemente. Matt Murdock aparece extremamente ferido e inconsciente em uma cama do orfanato. E se você quiser relembrar a história de todas as séries da Marvel na Netflix, temporada por temporada, em ordem cronológica, é só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora aí na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.